Boa tarde, eu estou aqui hoje com o Fábio, presidente da empresa Júnior de Zootecnia, e nós vamos conversar um pouco hoje sobre a área de atuação da empresa. Tudo bom, Fábio? Bom, boa tarde, Arthur. Boa tarde a todos. Meu nome é Fábio. Irei apresentar, né? Igual o Arthur falou, a gente já tem uma conversa. Irei fazer uma apresentação de slides para poder esclarecer sobre o que é uma empresa júnior, sobre o que é o nosso trabalho, sobre como que a gente atua na área e como a gente lida com nossos clientes, produtores e os demais. Vou Show. apresentar então minha Gostaria que tela. você... Arthur. Tá Está aparecendo? pronto? Tá sim. Bom, quando você quiser, podemos começar então. Ok. Primeira pergunta que eu tenho para você, Fábio, para você, o que seria uma empresa júnior? O que ela faz? Bom, primeiramente, né, o que é uma empresa júnior? Empresa júnior é uma empresa vinculada a uma IES, que é uma instituição de ensino superior. Nós não temos fins lucrativos, então os membros que compõem a empresa não lucram com nada, a não ser o conhecimento que a gente tem, né? Trabalhamos com consultoria independente, então temos sim auxílio de professores, de mestrandos, é, doutorandos e etc. Porém, também trabalhamos de forma independente. Só os membros da empresa que trabalham fazendo essa consultoria. Pertencemos à rede MEG. MEG é o Movimento das Empresas Juniores e é um conglomerado nacional e internacional. Aqui em Minas temos a FEGENG, que é a Federação das Empresas Juniores de Minas Gerais, e o Brasil temos a instância BJ, que é a Brasil Júnior. Então, cada estado tem uma organização e tem uma do Brasil inteiro. Isso, cada estado tem sua federação e todas as federações respondem a uma instância maior, que é a Brasil Júnior. Ok. E nessa relação, a quem que vocês prestam consultoria? Quem seriam seus assessorados? Falando Então, da EJZ especificamente. então, basicamente os nossos, para quem a gente presta consultoria, normalmente o público da EJZ são produtores rurais pequenos. Atualmente a gente está em um processo de expansão para atingir produtores maiores, a gente poder objetivar maior lucro, levar uma maior vivência empresarial, né? Porque a missão do MEG, da rede toda, igual eu coloquei, é formar por meio de vivência empresarial empreendedores comprometidos e capazes de transformar o Brasil. E o que seria isso? A gente pode ver muitas das vezes que a gente pensa, curso de zootecnia, a gente mexe muito com animal, só que você pode ver que em grandes empresas, seja de ração, empresas de nutrição, tem zootecnistas ali por trás. E essas empresas precisam de empreendedores, precisam dessa parte empresarial, e é esse o nosso objetivo. Sim, entendi. Então, seria tanto futuros empreendedores como também produtores pequenos. Isso. Os nossos clientes são os produtores pequenos e grandes produtores, e quem faz parte da empresa são pessoas que almejam no futuro ser empreendedores, trabalhar com essa parte empresarial. Ok. São produtores da região de Viçosa mesmo ou vocês abrangem um pouco? Então, dependendo da cultura que o produtor quer trabalhar, a gente pode sim abranger o Brasil inteiro, na verdade, né? Porque com esse advento agora, trabalhar online, etc., a gente consegue sim trabalhar com o Brasil inteiro, só que a gente dá preferência aos produtores da região, porque uma coisa que é crucial para a gente é fazer a nossa visita técnica, para a gente entender a realidade do produtor, para saber o que que ele precisa, qual a demanda dele, porque muitas das vezes, alguma das coisas que eles passam para a gente, só pelo conhecimento deles, passa algumas coisas em branco, e sendo que a gente precisa dessas informações. Então, a gente indo até a propriedade dele, a gente consegue saber direitinho o que ele está precisando e qual é o nosso trabalho naquela propriedade. Entendi. Ok. Aí eu vou dar prosseguimento, então. A próxima pergunta está relacionada com como que foi o seu primeiro contato com a empresa Júnior de Zootecnia e como que você decidiu fazer parte dela. Então, meu primeiro contato foi
no ano de 2018, alguns amigos faziam parte da empresa Júnior e eu já tinha alguns amigos que já tinham feito parte dela. Todos falavam muito bem, falavam que era uma experiência muito diferente, porque a UFV, querendo ou não, é um grande centro de pesquisa, e isso é muito bom também, porque a gente é referência nacional nesse quesito, mas eu não tenho tanta afinidade por pesquisa. Eu gosto muito da parte de extensão, de você trabalhar com esse cliente, com esse produtor, ir lá, entender a realidade dele e tentar meio que fazer alguma coisa para ele realmente poder mudar de vida, trabalhar com essa parte de produção e ele mudar de vida, começar a trabalhar com alguma cultura e etc. E é isso que é a consultoria, né? Consultoria é a gente ir na propriedade do cliente, seja para melhorar a produção que ele já tem ou para implementar alguma produção. Então, despertou esse contato em mim, porque até então eu me vi um pouco perdido dentro da UFV. Eu tinha um pouco dessa questão de. Já tinha feito estágio, sim, na parte de pesquisa, só que não tinha tido tanta afinidade, né, tanto gosto com aquilo. E aí, quando surgiu a JZ, quando eu comecei a ver o trabalho que eles faziam, etc. Eu falei, poxa, é isso que eu gosto, é a parte de extensão, é a parte de consultoria, de você ir ali a campo, conversar com o produtor, ter contato direto. Então, fui buscar relato de outros, de amigos meus que já fizeram parte da empresa e todos me deram feedback muito bom, falando que realmente era uma experiência muito diferente. E aí eu tentei o processo seletivo e consegui passar. E agora está na presidência da empresa. Isso, isso. Agora eu tô. Faz 3 anos que eu faço parte da empresa, né? Sim, dando prosseguimento a esse raciocínio, como que é a relação com esses pequenos produtores que vocês atendem? Ela é sempre positiva? Então, a relação muitas das vezes é sim positiva. Muitos deles entendem a nossa realidade de estudantes, né? Querendo ou não, tá todo mundo aprendendo. Apesar de fazermos parte da empresa Júnior, temos muito material dentro da empresa, materiais antigos e apoio de professores. Acontecem sim erros, são coisas inevitáveis de acontecer, e eu acho que é exatamente por isso que a gente está aqui, que é para errar e consertar esse erro. Então, a maioria das vezes, sim, a relação é positiva, os nossos clientes entendem a nossa realidade, a gente consegue entregar um projeto bom, um projeto de excelência. Temos, inclusive, um relato de, por exemplo, o Rodrigo Neves, ele tem um canal no YouTube, ficou muito satisfeito com o nosso serviço, deu muito certo para ele. Então, a maioria dos feedbacks que a gente tem é positivo sim, só que já tiveram feedbacks negativos, então não é sempre positiva, mas grande maioria das vezes é sim positiva. É, E a gente sempre tenta melhorar, né? Porque esses feedbacks, sejam eles positivos ou negativos, os negativos a gente vê os pontos de melhoria que a gente tem que ter, e os feedbacks positivos a gente vê aquilo como vamos manter e tentar melhorar também, porque não é porque está bom que não dá para melhorar. Então, a E nossa os, relação com os clientes são boas, é boa no geral. e aí os negativos contribuem para o crescimento da empresa em si também. Isso, algum projeto deu alguma coisa errada, a gente já procura algum professor, algum mestrando, ou alguém que está no final do curso para entender o que deu errado naquele ponto e no próximo projeto que chegar que for semelhante, a gente poder aplicar e consertar esse erro, né? Essa problemática que a gente teve. Dando esse gatilho com relação à interação com professores do curso também, como que ocorre o processo de assessoramento dos produtores? Então, o nosso modelo de trabalho, a gente trabalha com prospecção ativa e passiva. O que seria isso, né? A prospecção passiva é quando o cliente vem até a gente, e a prospecção ativa é quando a gente vai até o cliente. Então, a gente trabalha como? Esse assessoramento, a gente vai até a propriedade, normalmente a gente tem uma, uma regra, né, a seguir, uma linha a seguir. É, o cliente chega até a gente mantém contato, entende um pouco da realidade, o que ele quer ali, né, no começo, qual é a necessidade dele, que ele acha ter, porque muitas das vezes vai muito além do que ele acha que alguma coisa está muito boa, só que precisa melhorar, e após isso a gente marca a nossa visita técnica, que a gente chama.
Essa visita técnica, normalmente vão 3 pessoas da empresa para fazer um diagnóstico da realidade do cliente mesmo. A gente vai até a propriedade e entende quais são os problemas deles, né, quais são as dores deles, que a gente chama, e através disso a gente consegue montar um projeto para ele, uma carta proposta. Essa carta proposta tem todo o passo a passo do que a gente vai fazer, de quais são as necessidades dele, do que ele precisa, e aí a gente consegue montar a nossa precificação em cima disso, porque a nossa empresa, apesar de ser sem fins lucrativos, a gente precisa se manter, porque somos uma empresa, tem CNPJ, tem contador para pagar e toda a burocracia em cima. Então, os nossos membros não ganham dinheiro, mas a empresa precisa de dinheiro para dar treinamento e para fazer esse pagamento de documentação. Então, a gente faz essa precificação em cima, envia para o produtor. Normalmente, a gente está sempre aberto para negociação, sim. Não é algo que seja impossível de se fazer. Por exemplo, a gente manda para o cliente um valor X, ele acha que está um valor muito alto, a gente tenta explicar nosso trabalho, porque apesar de sermos estudantes, os projetos demandam tempo também, e aí a gente consegue negociar um valor ou um modo de pagamento que seja melhor, mais fácil, e após isso, ele aceitando essa carta proposta, a gente faz a elaboração do projeto, né, do contrato, na verdade, perdão, a gente faz a elaboração do contrato, a gente envia um contrato para ele assinando o contrato, a partir daquele momento está valendo o prazo. Esse prazo é variável, varia de acordo com a necessidade do cliente, tem projeto nosso que já demorou 180 dias para ser feito, tem projeto nosso que demora 70 dias, então varia muito de acordo com a realidade do cliente. E aí essa prospecção passiva, igual eu falei, é quando o cliente vem o cliente vem para a gente, e a prospecção ativa é quando a gente vai atrás do cliente. E isso acontece normalmente nos Prospect Day. Prospect Day, o que seria isso? É um dia que a gente tira para fazer uma série de ligações, para prospectar clientes. Então, a gente entra em contato com a prefeitura, por exemplo, de Muriaé. Pergunta se eles não têm uma lista de contatos para a gente poder, poder entrar em contato mesmo com esses clientes e entender. Por exemplo, eles têm uma lista de produtores rurais. A gente pega, liga para eles, fala, vocês estão precisando de alguma ajuda, vocês estão pensando em implementar alguma coisa nova, alguma coisa assim? E aí, através disso, a gente consegue prospectar esses clientes. Muitas das vezes isso dá certo, só que, por exemplo, em uma lista de 100 clientes vai dar muito errado. Tem muito cliente que não quero saber e desliga. Tem muito cliente que não, tá tudo bem, a gente não precisa. E tem gente que fala, a gente pode se falar depois, e aí a gente vai prospectando. Temos também... Oi? Se eu ia perguntar justamente isso, se esses clientes que vocês prospectam, a receptividade é sempre positiva ou a maioria recusa a oferta de vocês ou não? Então, grande maioria recusa. Muita gente, é aquilo, né? Muita gente já está com alguma coisa implementada e acha que não pode melhorar em nada, porque já trabalha anos com aquilo, então já é meio que uma tradição e acha que não precisa de nada, não precisa melhorar e etc. Então, muitos deles se recusam mesmo, alguns são até bem ignorantes, outros são mais sutis, falando que não precisa tranquilo mesmo. Tem uns que desligam, falam assim, eu sou da JZ, gostaria de saber se você está interessado no nosso trabalho. Aí explico quem que a gente é. Muitos deles falam, não quero, e só desliga. Então, vamos pôr que, por exemplo, de 100 pessoas, 90 recusam, entendeu? Não tentam uma conversa, assim, ou então porque já não tem uma cultura implementada, ou não tem mais vontade, ou já tem e já acha que está muito bom, não acha que tem que melhorar em nada. Então, grande maioria, sim, eles recusam ferrenhamente mesmo. E Pode falar. voltando naquela parte lá da carta proposta, quando você comentou que às vezes o diagnóstico de vocês mostra que o problema do produtor vai além daquele que ele solicitou que vocês resolvessem, né? Quando vocês apresentam a carta proposta e lá está falando desses outros problemas que ele não relatou com vocês, como é a receptividade deles com relação a esse novo cenário que ele não tinha imaginado? Então, a grande maioria reluta muito, porque normalmente são problemas que passam em branco na visão do produtor ali, né, da produção. São coisas, na verdade, a maioria dessas vezes
não são coisas que estão ruins. Não são coisas ruins, são coisas que sim, estão ali produzindo, que estão dando lucro para o produtor, só que são pontos que você pode melhorar. Então, por exemplo, você tem uma granja que está produzindo 100 ovos, mas ela está com problema no controle de temperatura. Então, a gente fala, você podia melhorar, instalar um termômetro, colocar umas campânulas e uns ventiladores, sendo que ele não tem isso. Mas ele fala, mas a gente, tipo, e aí ele tenta trabalhar que está produzindo, que aquela granja está produzindo 100 ovos, só que ele não tem a percepção de que ela podia estar produzindo 150, pelo fato do animal estar passando por um estresse, ele está produzindo menos. Então a gente tenta buscar em projetos anteriores nossos e também por relato de professores é, que realmente essa produção pode ter essa melhoria com o nosso trabalho. Então, normalmente tem uma não aceitação, digamos, de começo, só que a gente tenta procurar, né? A gente busca em artigo, que é o que a gente tem de Informação. acesso. A gente tenta procurar em um artigo, a gente tenta procurar com professores e projetos anteriores a comprovação de que realmente isso é possível. E aí a gente conseguindo entender, fazer o produtor entender essa necessidade dele, ele aceita tranquilamente, e no final fica até tipo mais agraciado, né? Muito mais feliz, porque é uma percepção que ele não teria caso a gente não tivesse falado com ele, não Foi tivesse uma tido esse visão contato. externa de vocês que proporcionou. Isso é algo, visão, tipo, de quem está estudando, de quem tem a parte mais técnica da produção, não só o que foi passando de geração em geração, apesar disso ser, sim, muito importante, porque muitas das coisas, quem vai entender o que está acontecendo na produção é o produtor, porque cada produtor é cada produtor, cada produção é cada produção, só que tem pontos de melhoria que a gente consegue fazer geral, digamos assim. Seria a definição da extensão, né? Que é fazer a E ponte entre o meio científico e o meio prático. No caso, seria isso que vocês estariam fazendo mesmo. Isso, exatamente. A nossa inscrição é essa: levar o conhecimento que a gente tem dentro de sala de aula, que a gente tem com os professores, com os artigos e com os projetos que a gente leu, para um produtor que trabalha de uma maneira que vem vindo de séculos, sabe? De geração em geração, digamos assim. Isso, Isso, entendi. Ah, exatamente. anteriormente, você citou que nesse período de pandemia vocês começaram a atender pessoas de fora da região original de vocês. Além Uhum. disso, quais são os aspectos que a pandemia modificou no trabalho da empresa? Bom, então, falando um pouco da pandemia, né? Que ela veio para trazer novos desafios. No começo da pandemia, a gente se viu muito perdido, deu uma certa instabilidade para a empresa. Ficamos 2 meses, realmente 2, 3 meses parados, porque a gente estava muito na expectativa de se iam ou não voltar as coisas logo, de como que a gente ia trabalhar. E aí, quando a gente percebeu que a gente não podia ficar dependendo disso, a gente começou a fazer essa busca por outros meios, né? Busca por meios extra projetos. Vamos tentar buscar um meio da gente trabalhar melhor, a gente não ficar restrito a uma área, a gente não ficar restrito também a projetos, porque a gente, igual eu falei, a gente precisa de caixa, a gente precisa de dinheiro porque a empresa precisa sobreviver pagando sua documentação. Então, a gente buscou outros meios, esses projetos, e veio o home office, né, o trabalho remoto, Uhum. que isso, incrivelmente agora, eu acho que é uma maneira nova de trabalhar. Eu acho que é como muitas empresas, mesmo que depois passar a pandemia, muitas empresas vão continuar adquirindo isso, e também é uma coisa boa, porque muita gente ficava muito dependente do horário de sede, né, que é o horário que a gente ficava lá na sede, no DZO, muita gente ficava dependente das reuniões gerais, então muita coisa deixava de acontecer por causa desse presencial. Com esse home office, a gente consegue trabalhar muito amplamente. Então, cada um, por exemplo, os membros de Viçosa tem membro nosso em Muriaé, tem membro nosso em São Paulo, tem membro, então, em muitos lugares. E mesmo assim, a gente está conseguindo trabalhar. A gente consegue fazer ligações online, porque a gente não precisa necessariamente estar junto para isso. As nossas reuniões gerais, que a gente acontece toda semana, elas estão acontecendo de forma remota também, então a gente não precisa necessariamente estar junto para isso. Um problema grande que a gente tem, igual a visita técnica.
porque é algo que é crucial para a gente entender essa realidade do produtor, para a gente captar essas coisas que talvez passem em branco para ele. E aí a gente ficou um pouco apreensivo com isso, mas a gente toma sim os cuidados, né? A gente usa máscara na visita, a gente usa álcool em gel, os produtores rurais que a gente vai fazer, que nós vamos realizar essa visita técnica, eles têm noção e consciência dos nossos clientes, das nossas condições. Então, é sempre na medida do possível que a gente está trabalhando. Foram os novos desafios muito grandes, mas a gente, digamos que a gente se superou bem com isso, porque igual esse ano a gente já fechou 2 projetos, tem mais 3 projetos em prospecção, então a gente está trabalhando, está sim ainda em modelo de adaptação, porque não é fácil, não, a gente não consegue se adaptar, transformar tudo em um ano, então a gente está em tempo de adaptação ainda sim, só que é uma adaptação que está vindo de maneira boa. Ano passado os resultados foram bons também, e esse ano eu acho que ainda vai ser melhor ainda, porque a gente está nesse processo de adaptação e a gente está conseguindo trabalhar. Uma coisa que eu sinto falta muito e que todos os membros sentem é o contato pessoal, porque apesar da gente conseguir sim trabalhar em home office, a gente está conseguindo fazer isso, está conseguindo atender cliente de várias cidades, esse contato, né, querendo ou não, é uma dificuldade muito maior a gente manter a aproximação da EJ, a aproximação da empresa toda de forma online. Porque quando a gente tem uma reunião presencial, a gente se vê ali, a gente conversa, fala do dia a dia. Com essa maneira online, não tem isso, apesar de ter as reuniões, elas são muito mais são muito mais objetivas. Então, está sendo um desafio muito grande, mas que a gente também está conseguindo superar tranquilamente. Em relação a esses clientes mais distantes, a gente conseguiu, por exemplo, teve um cliente que a gente fez lá em Ipatinga, a gente não fez visita técnica com ele com os 3 membros, igual é o de praxe da empresa, porque estava na época, eu acho que, se eu não me engano, estava na onda roxa, então dessa vez a gente ficou 100% dependente do cliente, mas a gente conseguiu executar o projeto, a gente fez o projeto da maneira correta, e isso mostra que realmente estamos conseguindo trabalhar nesse contexto de pandemia, apesar de ainda estarmos na parte de adaptação. A gente fica um pouco dependente do cliente, sim, dá um pouco desse lance de dependência do que ele fala, a gente tem que confiar, né, no que ele fala, mas é a nova maneira de trabalhar que a gente tem. Não... Eu ia questionar justamente essa relação, já que vocês se tornaram tão dependentes do que o cliente está fornecendo para vocês como resultado, se isso não tem atrapalhado em avaliar se o projeto foi bem sucedido ou não. Porque acaba que vocês não têm o cenário real, né? Vocês têm o cenário que é fornecido. Então, atrapalha, porque muitas das vezes passam algumas coisas despercebidas pelo cliente, só que agora a gente toma muito mais cuidado, né? A gente conversa mais com o cliente, quando ele fala que ele está precisando de tal coisa, a gente tenta linkar com várias outras coisas que talvez ele esteja precisando, e aí talvez isso, mesmo ele não tendo a parte técnica que a gente tenha, isso abre a visão dele para realmente ele enxergar que talvez ele precise daquilo. Então, em uma produção, o cliente acha que ele precisa só de uma parte de nutrição, melhorar a nutrição dele, e aí a gente tenta linkar, por exemplo, com uma parte de manejo. E aí ele fala assim, o seu manejo, como que está sendo? E aí ele dá um insight, né? Ele dá uma despertada de que realmente o manejo dele esteja precisando de melhorias. Então a gente está tomando, digamos, mais cuidado. E num cenário possível de fim de pandemia e retorno dos trabalhos presenciais, como ficaria o atendimento desses clientes mais distantes? Então, a gente tenta ao máximo fazer visitas, né? Então, mesmo que o cliente seja muito distante, por exemplo, em outro estado, seja São Paulo, Rio de Janeiro, a gente tenta trabalhar com uma possível visita, seja por aluguel de carros, a gente indo de ônibus, ou o cliente vindo buscar a gente. A gente sempre tenta bater nessa tecla, caso ela seja impossível mesmo, impossível, sem condição, aí a gente teria que trabalhar dessa maneira, meio que confiando ali no que ele vai falando, conversando com ele. Hoje em dia a gente tem, tipo,
Advento também, por exemplo, faz uma chamada de vídeo para ele mostrar a propriedade para a gente, mostrar como que está essa produção. Isso não ocorreu ainda, só que é uma coisa que a gente está assim preparado para caso seja necessário a gente fazer. Então, tem várias outras maneiras de contornar essa situação da distância, eu acho. Sim. E você tinha mencionado que a pandemia levou vocês a buscarem outros meios de interação com os clientes. Isso foi o que levou a vocês fazerem um site que lançaram semana passada, se eu não me engano? Então, o nosso site, ele veio muito... Ele já é um trabalho antigo que a gente já está trabalhando com ele há muito tempo, a gente tem essa ideia de, poxa, a gente precisa lançar um site, porque muitas vezes os produtores rurais não têm um Instagram, não têm o Facebook, mas eles têm site, eles procuram no Google, e aí o site veio através do edital da UFV. Esse edital é um programa que o Centev proporcionou para a gente poder expandir a nossa área de atuação, digamos assim. E eles fizeram esse custeamento, a gente conseguiu lançar nosso site, sim. É uma ideia antiga, só que ele veio num momento muito oportuno, digamos assim, porque a gente está em toda essa situação de pandemia, é uma dificuldade maior, as pessoas ficam mais em casa também, querendo ou não, elas ficam mais em casa, então elas ficam mais na internet. Com esse site, a gente consegue ter uma expansão do nosso marketing melhor, certo? Porque a pessoa ficando em casa, ela vai ficar pesquisando as coisas e aparece o site da JZ. Às vezes pode ser que não apareça no Instagram, mas o nosso site tá lá, então ele é um projeto antigo nosso, mas que por questões financeiras mesmo, ele só foi possível agora, e eu acho que foi um momento muito bom, um momento muito oportuno, que foi um momento de pandemia, ele tem entrado agora no ar, foi algo que ajudou a gente, com certeza, a prospectar cliente. Igual eu falei, a gente está em prospecção com 3 clientes, temos 2 projetos fechados, então tem essa influência sim. Lá tem tudo, lá tem nosso contato, nossa carta de serviços, todos os nossos trabalhos que a gente realiza. E junto desse edital também vieram vários treinamentos, capacitações, tudo isso proporcionado pela UFV. Então, a gente conseguiu, além do site, também melhorar nossa qualidade de serviço com esse edital. E proporcionar, lógico, né, consequentemente, um melhor projeto, uma melhor consultoria para os nossos clientes. O site já trouxe resultados positivos, então. Sim, muita gente já falou do site, a gente fez a divulgação, né, do site no Instagram, o site já está no ar, ele foi feito, inclusive, por outra empresa júnior também, a gente trabalha muito com isso, então, já trouxe resultado positivo, já teve gente que entrou e falou, nossa, o site de vocês está muito bom, tem muita informação boa, tem o contato, tem onde fica localizada a sede também, que apesar de agora a gente não está conseguindo ter esse atendimento na sede, quando as coisas voltarem, isso vai ser muito importante, porque algum cliente que precise e fique meio perdido, não sabe onde encontrar a gente, ele pode ir diretamente na sede, que lá no site está a nossa localização certinha. Vocês pensam em lançar algum canal no YouTube, por exemplo, da empresa, para divulgar projetos que já fizeram ou programas que pretendem fazer, algo do tipo? Então, atualmente a gente trabalha muito com o Instagram, então a ideia do YouTube ainda não foi trabalhada. Hoje em dia o Instagram tem várias ferramentas, né? Seja o Reels, os Stories, o Feed mesmo, que você consegue postar foto. Apesar do YouTube ser algo mais conhecido, sim, a gente não trabalhou porque a gente está no processo de estruturação do nosso marketing dentro do Instagram. E aí eu acho que são processos que a gente tem que fazer para, digamos, não atropelar uma coisa a outra. Sim. Então, a gente conseguindo estruturar esse Instagram, a gente consegue pensar em outras plataformas digitais, seja o YouTube, o Facebook também, a gente tem nosso Facebook, só que começar a montar melhor ele. Então, a gente está no processo de estruturação do Instagram, e aí para depois conseguir expandir, né, trabalhar com outras plataformas. Você citou que o site foi feito em conjunto com uma outra empresa júnior. É comum vocês trabalharem em associação? Então, a gente trabalha sim, em associação com outras empresas, né? Nesse site, a maioria das vezes que a gente pode contratar algum serviço, a gente contrata esse serviço, porque a gente entende, por sermos uma empresa júnior, né? A gente entende
que é necessário isso, que muitas das vezes alguma empresa não está passando por alguma dificuldade, que ela está tendo algum problema, e a gente, sempre que pode, a gente trabalha contratando uma empresa, digamos assim, além dos nossos projetos compartilhados também, que é trabalhar junto com outra empresa em um projeto. Também tem Entendi. esse ponto. Voltando ao site, nele você mesmo citou que lá tem a cartilha de todos os trabalhos que vocês oferecem, e uma delas que eu vi interessante foi a instrução de trabalhadores para o meio agrário. Como que isso Uhum. ocorre? Vocês convidam os pequenos produtores, vocês oferecem assistência no campo? Então, a nossa carta de serviço, que a gente chama, ela é bem ampla, ela tem vários e vários pontos, e dentre eles tem essa parte de treinamento, que seria essa instrução, né, esse treinamento e capacitação dos produtores. Normalmente, a gente trabalha indo até a propriedade, porque cada produtor é cada produtor. Então, não adianta muito eu vir trazer um produtor para dar um treinamento para ele, por exemplo, no setor de avicultura, no setor de gado de leite, sendo que ele não tem aquela estrutura. Então, às vezes, por exemplo, o gado de corte, ele tem o gado de leite, ele tem o estábulo tem uma estrutura muito boa, tem os compost barns, mas muitas das vezes aquela não é a realidade do cliente. Então, a gente prefere muito mais dar prioridade a um treinamento na realidade do cliente, porque esse treinamento vai ser muito mais efetivo, que ele vai conseguir trabalhar com aquilo que ele tem na propriedade dele, do que levar o cliente para algum local que ele não, que seja fora da realidade dele, porque quando ele for tentar levar esse treinamento para dentro da propriedade dele, ele não vai conseguir de forma efetiva, porque ele não vai ter todos os recursos que o local onde o treinamento foi dado tinha. Então, a gente tenta, a maioria das vezes, levar esse treinamento de acordo com a realidade do cliente. No caso seja algo manual, né, uma mão de obra, e quando é algo de gestão, em relação a planilha, porque hoje em dia a gente trabalha com essa parte de gestão também, a gente faz planilha de estimativa de produção, custo de produção, isso tudo a gente consegue fazer online. Numa chamada via Meet, via Zoom, a gente consegue mandar as planilhas para o cliente e a gente ir montando com ele, trabalhando com ele, para explicar como funciona cada passo dessa planilha. E aí ele consegue futuramente só se adequar a ela para a realidade dele e inserir os dados e conseguir todos os resultados. Esses trabalhos, então, são sempre individuais. Vocês nunca reúnem grupos de produtor de uma mesma área para dar capacitação, então. Não, até então não. Até então a gente normalmente a gente trabalha com o produtor individual. A gente vai até a Entendi. propriedade dele, porque normalmente são treinamentos muito específicos. Eles estão precisando, por exemplo, de um treinamento nessa parte de gestão, ou então um treinamento de manejo. E aí, esse treinamento de manejo, se a gente for, a gente pode sim dar um treinamento geral de manejo. Só que, igual eu falei, muitas das vezes vai ter essa dificuldade do cliente chegar na propriedade dele e ele conseguir praticar esse treinamento, entendeu? Então a gente dá muita preferência, a gente ir à propriedade, explicar para ele como que ele pode trabalhar com os recursos que ele tem ali. Que daí quando a gente for embora da propriedade e ele for fazer isso, ele vai lembrar, fulano falou para usar isso, e ele vai ter ali do lado dele. Então fica mais fácil para ele ter um resultado melhor. Sim. E é comum vocês escutarem os produtores nessas situações, que você disse que o trabalho é individual justamente para adequar a realidade dele. Então, há uma troca de diálogo ali, não é só um fornecimento de informação direta. A gente normalmente tenta entender a realidade dele também para os treinamentos, porque muitas das vezes a gente vai passar alguma coisa para ele e ele não vai entender. Por Uhum. exemplo, você precisa fazer em um gado de leite, digamos assim, você precisa fazer CCS, o teste de CCS. Muitas das vezes o cliente pode nem saber o que é esse CCS, porque ele está iniciando aquela cultura, aquela produção. Grande parte dos nossos clientes, eles trabalham iniciando as culturas. Digamos que 90% não tem nada na propriedade e querem iniciar. Então, muitos deles não têm o conhecimento. Então, a gente, por exemplo, fala sobre granulometria de ração, ele não entende por que ele precisa daquela granulometria, e aí a gente tem que ter essa troca de diálogo, né? A gente precisa conversar com ele para poder fazer ele entender qual que é a necessidade daquilo, e a gente também entender qual que é a dificuldade dele.
Por exemplo, eu não estou entendendo o que vocês estão falando, e a gente trabalhar com isso para fazer ele entender, porque esse é o nosso objetivo, fazer ele entender a produção que ele está tendo. Não só falar assim, ó, faz isso, e ele vai e faz cegamente. A gente quer também levar esse conhecimento que a gente está dando em sala de aula para eles poderem maximizar a produção deles, ter um resultado melhor. E aí vocês continuam em contato com ele. Sim, a gente, durante todo o projeto, a gente tira dúvidas dele, a gente tem a parte também, durante um mês após a entrega do projeto, a gente faz as consultorias 100% grátis, não grátis, né, porque estão inclusas no pacote do projeto, digamos assim. Então, durante um mês após o projeto ser implementado, a gente está ali, o cliente precisa que a gente vá na propriedade, a gente vai na propriedade, o cliente precisa tirar uma dúvida, ele só é mandar, seja e-mail, WhatsApp, ou ligar para a gente vai sim. Caso a gente não tenha aquele conhecimento também, porque pode acontecer, a gente vai buscar informação com o professor, com o mestrando, e a gente também tem a parte de fidelização de cliente, que é continuar prestando consultoria para esse cliente durante um tempo. Porque não adianta nada eu entregar o projeto para o cliente e falar assim, ó, faz isso, e aí não ficar acompanhando esse projeto, porque, como a gente fala, no papel é tudo muito bonito, né? No papel tudo dá certo, no papel as coisas, a fisiologia dá muito certa, a ração dá muito certa, só que quando a gente leva para a prática, cada realidade é uma realidade. Então a gente também tenta mostrar para o cliente a necessidade dessa consultoria regular que ele precisa, seja de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, para a gente poder ir lá acompanhar e mostrar para ele, ó, isso aqui pode melhorar, isso aqui tá bom, esse ponto aqui vocês estão muito bem avançados, para ele poder melhorar essa produção dele. Sim. Aí eu queria voltar um pouquinho agora, lá atrás, na nossa conversa, quando você citou que quando os projetos falham, vocês procuram avaliar e usar o conhecimento para enriquecer e descobrir o que aconteceu de errado. Uhum. Como que vocês chegam a esse ponto de dizer, esse projeto nosso aqui não deu certo? Então, a gente tem os nossos projetos compartilhados e os resultados que a gente trabalha em cima dele. Esses projetos compartilhados, só falando um pouco, grande parte das nossas produções, eles são produtores que não têm nada. Então, por exemplo, em uma avicultura de postura, precisa de um galpão, a gente trabalha com outra empresa, uma empresa de engenharia agrícola, empresa de agronomia, que eles fazem esse galpão, eles têm essa permissão, né, de fazer esse galpão e ele ser realmente legal, digamos assim. Então, a gente trabalha com esse projeto compartilhado, e esses resultados a gente busca através do NPS, que é o Net Promoter Score. O que seria NPS? Esse NPS é uma pesquisa que a gente faz com o produtor após a implementação do projeto. A gente chega nele, manda normalmente um formulário e pede para ele pontuando, dando notas de 0 a 10 para os vários pontos do projeto. Então, o projeto é dividido em 5 partes. Na primeira parte, ele vai dar um ponto de 0 a 10, na segunda de 0 a 10 e assim vai. A gente lida essas pontuações como partes de detratores, passivos e promotores. O que seria isso? Essa parte do detratores seria a pontuação de 0 a 6. Então, se a média dele ficou de 0 a 6, a gente tem que buscar entender por que ele não gostou do nosso projeto. Por que o resultado ele achou negativo, seja a parte de, eu achei a comunicação de vocês ruim, eu achei que não ficou claro, eu achei que o projeto ficou difícil de entender. Então, são vários fatores, né, que levam isso e entra nessa pontuação de 0 a 6. Teoricamente, a gente descarta, entre aspas, pontuações de 7 a 8, porque a gente chama de passivo, que é algo que não é bom, mas também não é ruim. Ele gostou do nosso projeto. Então, a gente não tem, digamos que, a gente não vê, poxa, a gente precisa buscar para entender o que a gente precisa melhorar, ou a gente precisa buscar para saber o que a gente tem que manter, porque está muito bom. Porque esse muito bom são os kinesipromotores, promotores, que são os que dão pontuação 9 e 10. Porque se alguém te dá uma pontuação 9 e 10 em uma escala de 0 a 10, é porque seu projeto foi muito bom. Sim. E aí você tem que entender por que esse projeto foi muito bom. Seja para manter esse trabalho, então o cliente deu uma pontuação de 10 com a comunicação de vocês foi muito boa. E aí a gente vai falar, poxa, por que a nossa comunicação foi muito boa? Foi muito boa por X, Y, Z pontos. Vamos manter esses pontos.
O projeto de vocês ficou muito bem explicado, então vou dar 10 para vocês também nesse ponto. E aí a gente vai tentar entender. Então, de 0 a 6, a gente tenta buscar, porque são aqueles que não gostaram do nosso trabalho, apesar de 6 ser uma média, uma nota mediana, para a gente não é algo desejado. Então, a gente tenta, sim, buscar, quando essa pontuação é de 0 a 6, buscar entender por que foi de 0 a 6, e quando é de 9 a 10, buscar entender também por que foi de 9 a 10 para manter essa qualidade. Então, chama NPS, o resultado que a gente busca nessa pesquisa que a gente faz com o produtor. E num caso de uma situação de que o projeto foi um projeto detrator, como você mesmo disse, como que a empresa se sente em relação a isso? Então, muitas vezes não, né? Não é um resultado esperado pela gente. Inclusive, a gente se mostra 100% disposto a ajudar o produtor durante a execução desse projeto. Por exemplo, a gente está tendo uma falha de comunicação, a gente busca o feedback dele para saber como que a gente pode melhorar nisso, mas a gente também trabalha internamente para saber como a gente pode melhorar nisso. Então, não é algo bom que a empresa sente, quando é um projeto detrator, seja em algum dos pontos dele. Por exemplo, ele foi promotor em quatro partes do projeto, mas ele foi detrator em um. Mesmo assim, a gente se sente impactado porque a gente tem que melhorar, certo? Uhum. Então, a gente busca entender com o cliente, principalmente, quais são os pontos de melhoria que a gente tem que ter, e buscar internamente, também conversando entre a gente e com outras empresas juniores, quais são os pontos que a gente pode melhorar. Então, a gente trabalha junto com outras empresas, junto com a FEGENG, por exemplo, para melhorar esses pontos. Eles dão treinamento, a gente tem conversas, então são resultados não positivos, né? Coisas negativas que a gente tem, mas que a gente sempre busca melhorar. Essas conversas, quando os resultados são negativos com os produtores, elas são sempre tranquilas ou os produtores se mostram meio agitados, principalmente devido ao fato de os membros da EJ serem estudantes, né, e não tecnicamente profissionais ainda da área? Então, normalmente, a gente nunca teve algo, digamos que super alarmante. Normalmente são pontos ali de melhoria, então os clientes conversam com a gente de maneira tranquila. Nunca ocorreu o fato de ter um cliente. Na verdade, já ocorreu o fato, a gente fez o projeto bem feito, executou ele, só que no final o cliente percebeu que não era o que ele queria. E aí eu acho que vai muito além, né? A gente, lógico, se mostrou disposto a tirar as dúvidas deles, a ajudar ele, só que vai muito além, porque vai além do entendimento do que ele queria. Ele mesmo não sabia meio o que ele queria, e no final, o resultado final do projeto, ele viu que não era aquilo que ele queria. E aí a gente falou assim, ó, a gente está aqui para prestar ajuda para o senhor, e etc. E ele foi super tranquilo, apesar de não ser o que ele queria. Ele entendeu também que foi uma falta de entendimento muito da parte dele e da comunicação nossa, para a gente fazer ele entender qual é a necessidade dele. Então, normalmente é super tranquilo, eles entendem, não é algo alarmante que vai ficar tipo, vai inviabilizar meu projeto. Então, eles são super tranquilos normalmente. Voltando lá atrás, de novo, você disse que a relação entre vocês e os assessorados são sempre positivas. Esses assessorados que saem gratos devido ao projeto de vocês, eles contribuem para a divulgação da empresa para outros produtores que venham entrar em contato? Então, normalmente eles trabalham sim. A gente tem esse feedback positivo, igual eu dei esse exemplo do Rodrigo Neves. Ele é um produtor de ave, ele trabalha com avicultura de postura, e muitas das vezes, já que chegou muitos e muitos clientes mesmo, conversando com a gente, fazendo ligação, falou, vi o projeto, vi no YouTube o Rodrigo Neves falando de vocês, então estou interessado na consultoria de vocês. Então, já aconteceu na Semana do Fazendeiro também, o produtor já vinha falar com a gente, já conheço vocês, meu vizinho fez um projeto com vocês, falou muito bem. Então, a gente conta muito com esse artifício também, a gente conta como se fosse uma prospecção meio que por parte do cliente, né, que ele ajuda a gente a divulgar o nosso trabalho. Então, sim, acontece muito mesmo dos clientes, quando gostam do nosso projeto, conversarem com a gente e divulgar a gente, seja para o vizinho ou através de alguma plataforma, num grupo de Facebook.
Isso ajuda a gente na nossa prospecção, a conseguir novos projetos. Seria uma prospecção indireta, né? Que é um trabalho de Isso. vocês que acabou contribuindo para que um outro cliente chegasse. Uhum, exatamente. Fábio, eu vou chegar na minha última pergunta agora, que é com relação. Você me apresentou uma definição de empresa júnior no início, e depois eu te perguntei como que foi a sua entrada, né? E eu gostaria de saber se a sua visão de empresa júnior mudou de antes de você entrar nela até o período que você está agora na presidência. Bom, então, agora falando um pouco de mim, né, na empresa, eu entrei no ano de 2019. Na época eu era gerente de projetos, eu gerenciava os projetos que chegavam, fiquei o ano de 2019 inteiro como gerente de projetos. Em relação à visão da EJZ, ela mudou muito, porque das empresas juniores, né, como um todo, na verdade, a gente tem muito uma visão de que é um monte de estudante ali junto, que estão fazendo os projetinhos, só que não, eu vi que quando eu entrei realmente é uma coisa séria, muito, muito séria mesmo, é uma empresa, apesar de sermos juniores, somos uma empresa, temos que arcar com as nossas consequências, temos os nossos desafios, então, mudou essa visão como algo, realmente lidar como algo muito profissional e uma oportunidade muito boa, tanto para os estudantes quanto para os clientes. Algum cliente chega com a gente, eu estou interessado no serviço de vocês, a gente conversa com ele. Eu acho que por sermos estudantes, a gente busca muito mais entender essa realidade dele, porque a gente toma esse cuidado, justamente por não termos esse conhecimento 100% afirmativo, a gente tenta entender muito mais e toma muito mais cuidado com os detalhes. Então, eu acho que é sim uma oportunidade muito boa, mudou muito a minha visão, porque eu comecei a ver como algo muito mais profissional mesmo. Hoje em dia, eu sou capacitado, eu posso dizer que eu tenho a capacidade, por exemplo, eu sei quais são as documentações necessárias para uma empresa, eu sei como uma empresa trabalha, quais são as obrigações dessa empresa, coisas que eu não faria nem ideia caso eu não tivesse entrado. Por exemplo, esse NPS que eu citei, eu nunca tinha escutado falar disso. E hoje em dia eu sei, conversando com outras pessoas, até de empresas sêniores, né, digamos, empresas do mercado mesmo, sem ser júnior, que elas fazem essa coleta. Então é algo usual nas empresas e que eu nunca tinha ouvido falar. Então, se eu quero trabalhar nessa área, eu tenho que ter esse conhecimento. A IJZ também, né, as empresas juniores, hoje em dia, os donos de empresas grandes falam que é um diferencial muito grande você fazer parte de uma empresa júnior. Se aquilo está no seu currículo, você já tem uma capacidade muito grande ali, já tem um a mais em relação a alguém que está concorrendo. E outra parte também foi de que em 2020 eu mudei de cargo. O pessoal da empresa falava muito sobre espírito de liderança, sobre ser um líder, sobre falar bem, ter uma oratória boa, conseguir conversar, ter um poder de convencimento, etc. E falaram, tenta a presidência, tenta a presidência. Eu não me via nisso, não conseguia me ver nisso mesmo, porque eu falava, não, gente, eu não gosto disso, eu gosto de ir para o campo, eu gosto de fazer as coisas ali, e eu achava que na presidência não tinha muito isso, que era pura burocracia. E aí, quando eu entrei, eu vi que não, a gente lida muito mais com gente do que a gente lida em outros cargos, porque eu tenho que estar presente 100%, né? Eu tento estar presente 100% nas outras diretorias, então também foi um desafio muito grande para mim, essa mudança de cargo, porque eu era gerente de projetos, eu administrava os projetos do nada não. Eu me candidatei a diretor-presidente e agora eu estou junto com todos os membros, né, que todos fazem parte da empresa, tomando conta da empresa, digamos assim. Você Então é acaba algo se que tornando a cara da empresa, né? isso. Hoje em dia, uma das funções da diretoria de presidência é representar a empresa quando necessário, em reuniões, perante a professores, etc. Então, é uma responsabilidade, digamos que grande, e que eu tenho, digamos, muito orgulho também de estar onde eu estou, e mudou muito a minha visão. A visão de uma empresa júnior, a minha função mudou, porque eu entrei como gerente de projetos, hoje em dia eu sou diretor-presidente, então são cargos diferentes e que abrangem coisas diferentes também, e que trouxeram muita melhoria em diversos pontos para mim. Entendi. Fábio, as minhas perguntas terminaram aqui. Se você tiver alguma coisa a acrescentar sobre o trabalho de vocês ou a sua própria experiência, pode ficar à vontade.
Bom, eu só tenho a agradecer, né, dizer obrigado. É sempre uma oportunidade muito boa poder falar das empresas juniores e principalmente da JZ para outras pessoas, saber também que as pessoas estão buscando conhecimento disso, porque eu, pelo menos, quando eu entrei na UFV, eu não tinha muito conhecimento de empresa júnior, eu não sabia que existia empresa júnior, então ver que esse mercado, digamos assim, está se expandindo é algo muito bom, porque é uma oportunidade muito, muito boa, que se eu pudesse, eu teria entrado assim que eu entrei na UFV, e, e agradecer. Falar obrigado a você, ao professor, pela oportunidade de estar falando sobre a JZ e sobre as empresas juniores também. Eu que agradeço por ter aceitado o convite de atender essa entrevista e por ter concordado em responder minhas perguntas. Por Muito nada, obrigado. Fechar a gravação até agora. tranquilo.